Shalom, queridos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tava aqui na presença do maravilhoso. Eu falo que eu não gosto de chamar o papai de maravilhoso porque ele é, né? Deus Pai disse assim, eu sou. Papai Jesus também é. E o papai Espírito Santo também é, né? Aí eu estava aqui orando e ele falando comigo, filha, vai lá, leva mais uma palavra. Eu falei, meu Senhor, não dá para falar não pro Papai Espírito Santo, né? Quem resiste esse amor tão grande? Então vamos para a palavra lá em Apocalipse 16, no 12, diz assim, ó. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente Médio. O que acontece? Alguns anos atrás, o canal de Suez secou. E desde que o canal de Suez secou, os reis começaram a enlouquecer para fazer guerra. E aí foi lá que surgiu na cabeça deles, né? Vamos tomar o mar das pessoas, né? Pra gente poder fazer comércio. Vamos tomar as terras também? E aí foi crescendo, né? E da boca do dragão e da boca da besta, a besta, queridos, é os satanistas. É um grupo de satanistas. É um monte de satanistas. No começo de Apocalipse está explicando quem que é a besta. Tem a besta do mar e a besta da terra, é o grupo de pessoas. E da boca do falso profeta. O falso profeta você já sabe quem é, né? Um pastor, que é o homem da iniquidade. E o dragão é o Netanyahu. E do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, que fazem macumba, que fazem sinais, que se possível enganam até os eleitos. Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, no dia do Senhor tem uma terceira guerra mundial. E a gente viu que o Trump já chamou todo mundo lá, que são aliados, chamou os coronéis, chamou os presidentes para se esconder nas masmorras deles. Porque eles vão fazer a guerra. Debaixo de... chamou eles para fazer macumba. Vem para cá, que nós vamos fazer macumba e guerra. Vem cá que nós vamos fazer macumba e guerra. Vamos ler de novo 14 do 16 de Apocalipse. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, que fazem macumba, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para fazer a vontade deles. Todos têm o mesmo pensamento, debaixo de macumba. Para os congregar para a batalha, para uma guerra, a terceira guerra mundial, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então tá vendo uma guerra aí terrível. Eis que venho como ladrão, no 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não vejam as suas vergonhas. O Senhor vem falando para a igreja. E aí, tá todo mundo pronto? E o Senhor diz, e aí, tá todo mundo pronto? A igreja já tá pronta? Vocês estão prontos, queridos? No 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do Senhor, do céu, do templo do céu, do trono, do templo do Senhor, Deus dizendo, está feito, acabou todos os sinais. Acabou, está feito, tudo aconteceu. E houve vozes, trovões e relâmpagos. Essa voz e trovões e relâmpagos eu estava lendo para minha mãe esse fim de semana em Abacuque 3, né? Que tem relâmpagos lá também. Em Apocalipse 8, o Senhor fala que as orações dos santos vai provocar relâmpagos na terra.
vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto. Que terremoto é esse? Apocalipse 11 aqui está dizendo o quê? E depois daqueles 3 dias e meio, um espírito divino vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e que é o grande temor sobre os que o viram. E ouviu uma grande voz que dizia: sobe cá, que é a igreja que vai subir. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Após o arrebatamento vai ter esse terremoto, né, queridos? E um grande terremoto. E a grande cidade vendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da ira, da sua ira, a ira de Deus que tem contra a Babilônia. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. A gente tem aí a estrela do Papai Jesus, que ela é tão grande, que eles falam que ela tem uma cauda na frente. É fogo que ela tem na frente. Ela vem ardendo em fogo. Uma grande saraiva. Apocalipse fala que é a pedra do Papai Jesus. Apocalipse 8. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha. A cauda é na frente, não é atrás não. Né? A cauda é na frente, a cauda da estrela do Papai Jesus é na frente, né? E aí o Senhor fala: e toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, que é essa estrela, e pedras do peso de 1 talento, que é as pedras da guerra. Também vai ter pedras da guerra. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Quando nós vamos lá para Daniel 7, no versículo 9, falei: eu continuava olhando até que foram postos uns tronos. Tá aí. Fizeram uma cumba, reuniram os reis e vai começar a Terceira Guerra Mundial. E o ancião de dias assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhões de milhões o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros são eles? O livro de cada um de nós. Eu tenho o meu, você tem o seu, lá com o Pai. E eu gosto desse versículo aqui do 13 de Daniel 7, que fala assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E o Papai Jesus vem nas nuvens. E ele vai se dirigir ao Deus Pai. E você, como que você está hoje? Como está a sua vida no altar? Eu espero que você esteja orando, caminhando com o Senhor, adorando a Ele em santidade. Amém? Não deixe de orar e não deixe de estar na presença dEle, porque essa palavra é a palavra final. Eles já estão se reunindo lá nos Estados Unidos, os coronéis estão tudo indo para lá, né? A Rússia já está com seus drones dominando lá a Europa, né? E a guerra tá aí, tá para explodir, né? E nós vamos ficar com o nosso Pai. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas a gente sabe que Ele nos guarda. Em Daniel 12:1, o Senhor fala que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde de que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Amém? Vamos ficar com o Senhor e é tempo de oração e vigiar. Shalom. E eu acho que a gente vai se encontrar no céu agora.